Fala galera, estou aqui hoje de novo para falar com vocês sobre um assunto que é dúvida da grande maioria, se não de todos, quando começam um trabalho, e com a marcenaria não é diferente. Como cobrar? Como lucrar? Como fazer o seu negócio dar certo, ser lucrativo e valer a pena? Bom, eu tenho aqui em cima da bancada 3 ferramentas que são fundamentais para isso, que são a tesoura, a caneta e a calculadora. Não, eu não estou doido. Só vou explicar para vocês o seguinte. Saber cortar alguns gastos, levar as suas contas na pontinha da caneta e saber como calcular o que você gastou e o que você vendeu vai determinar o sucesso do teu negócio. E eu quero falar com vocês hoje especificamente sobre a marcenaria, é claro. Bom, colocar preço num produto depende de alguns fatores básicos importantíssimos, colocar o valor naquele produto, e isso vai depender principalmente do material que você vai ter que usar para produzir o item, assim como de como é que você vai produzir esse item, porque isso vai implicar em gastos diferentes. Lembra que eu falei da tesoura? Tudo aquilo que você puder cortar de gastos, mas lembra, gente, cortar gastos não é diminuir a qualidade do item. Você tem que evitar fazer gasto desnecessário, tá? E para isso você vai ter que ter na ponta da caneta o que é que você está fazendo direitinho. Então, o primeiro passo, vou produzir um item, como é que eu faço para fazer lucro? Como é que eu faço para lucrar em cima do item que eu produzi para vender? Fundamental que você faça uma relação de tudo que vai ser necessário. Você vai precisar saber exatamente quanto que você vai usar de madeira, seja madeira ou MDF, ou compensado, MDP, não importa. Você precisa saber exatamente quanto é que você vai usar. Por isso, importantíssimo fazer uma boa medição, usar as medidas corretamente daquilo que você vai produzir, daquilo que você vai usar de material, para que você nem abuse na cobrança do seu cliente e também não vá sair perdendo aí de graça, de bobeira. Então, quanto você vai usar de madeira? Quanto você vai usar de cola, parafuso, lixa, verniz, fundo, seja lá o que você for utilizar para aquele projeto especificamente. Você precisa fazer uma relação do que é que você precisa para que você saiba o que é que você vai gastar em material, certo? Segundo passo, eu falei no início que é importante como você vai produzir. Porque se você for produzir esse item somente utilizando ferramentas manuais, como serrote, formão, martelo e coisas do tipo, vamos imaginar que você não vai usar ferramenta elétrica. Isso vai te tomar um tempo maior para poder produzir a peça e, consequentemente, você vai ter que cuidar aí com o quanto de tempo você precisa para produzir uma, porque senão você vai trabalhar feito louco e não vai conseguir ter um bom retorno no que você está fazendo. Você vai produzir uma peça pequena, vai levar dias para fazer. E aí, como é que isso funciona para você na marcenaria? Tem que pensar com calma. Considerando que você vai usar ferramentas elétricas, você vai ter que incluir na tua lista de itens para produção a energia elétrica que você vai gastar. E nesse momento você percebe a importância de saber o que é que você vai gastar, porque senão, se você esquece itens, isso começa a devorar aos pouquinhos aquilo que você teria como lucro no produto, certo? Bom, se você está trabalhando com madeira maciça ou com MDF, isso faz diferença na hora de calcular o seu lucro e o quanto você vai pedir por aquele item produzido. A madeira maciça, a minha maneira de trabalhar, que é o que eu vou falar para vocês agora aqui, ela é diferente do MDF por vários fatores. Você vai ter que usar muito mais tempo usinando essa madeira do que você faria num MDF ou num MDP.
MDF e MDP já tem alguns acabamentos, você vai fazer normalmente cortes retos e você vai fazer os acabamentos necessários como fita de borda e montagem do móvel. A madeira maciça você vai cortar, você vai planar, você vai lixar, você vai tupiar, vai ter uma série de coisas que você vai ter que fazer na usinagem e que vão entrar nesse processo de produção do item, que você vai ter que cobrar por isso. Você está trabalhando. Vamos direto ao ponto então, depois de ter feito todos esses comentários. Como é que eu faço para estabelecer um valor justo, um valor apropriado para cada item produzido? Bom, já tenho a minha lista de materiais utilizados para essa produção. É madeira maciça? Eu vou cobrar por dias trabalhados ou horas trabalhadas em cima daquele item. Então eu vou cobrar o valor do material utilizado mais o tempo necessário para a produção daquele item. Como que eu vou determinar quanto vale o meu dia de trabalho? Isso é algo relativamente simples de você fazer. Você precisa saber quanto é que você gostaria de ganhar no final do mês dentro do lugar onde você vive. Você pode estabelecer, por exemplo, olha, aqui na cidade onde eu vivo, um profissional que produz itens de um modo geral ganha R$5.000 por mês. Você vai lá, pega a sua calculadora, divide R$5.000 pela quantidade de dias que um mês tem, e aí você vai ter um valor X. Esse é o valor do seu dia de trabalho. Mas eu não trabalho aos domingos, eu descanso, então desconta a quantidade de dias, você vai perceber que o valor do seu dia vai ficar um pouquinho mais alto, certo? E é assim que você vai estabelecer como é que você vai cobrar o dia trabalhado. Você decide quanto é que você quer ganhar no final do mês, vê se o local onde você mora permite que você ganhe esse salário que você gostaria de ter, divide pela quantidade de dias trabalhados e tá lá. Você vai determinar quanto é o seu dia. Bom, mas eu vou produzir um item que eu não levo um dia inteiro para produzir. Como é que eu faço para cobrar então, se eu não vou levar um dia inteiro? Eu cobro um dia mesmo assim? Vai ficar meio caro, talvez. Cobra a quantidade de horas que você vai trabalhar no item. Divide o valor do seu dia de trabalho pela quantidade de horas que você vai trabalhar por dia. Você vai trabalhar 6 horas por dia, 8 horas por dia, 10 horas por dia? Divide o valor do dia que você já calculou anteriormente pela quantidade de horas que você vai trabalhar e você sabe quanto vale a sua hora de trabalho. Essa é a fórmula que eu uso para madeira maciça. MDF. Por que o MDF seria diferente? Bem, se você for cobrar assim pelo MDF, você vai perceber que vai ficar bastante complicado para você estabelecer um valor justo para você. Até porque o MDF é um item que você produz bem depressa. Tanto é que tem uma preferência de muita gente em trabalhar só com o MDF, porque você consegue produzir ele mais rápido. Você só tem que fazer os cortes, passa a fita de borda, dá o acabamento e monta do jeito que você projetou. For cobrar por dia trabalhado, você vai ver que o seu trabalho vai começar a ficar desgastante e pouquíssimo interessante financeiramente para você. Então o que você estabelece? Bom, você já sabe, voltando lá na tal da lista de materiais que você vai utilizar, você já sabe o que você vai gastar. Quando você trabalha com MDF, você vai estar basicamente repassando um MDF para o seu cliente. Você comprou ele da empresa e vai repassar. Você pode colocar sobre o valor desse MDF uma pequena porcentagem, tá? Porque você está revendendo, você pode lucrar um pouquinho sobre o valor do material que você revendeu. 10, 15, 20% você vai determinar de acordo com o local onde você vive. E aí depois, sobre esse valor, você vai colocar a porcentagem que determina aí o seu lucro mensal, aquele que você estabeleceu, quanto você quer ganhar por mês. Muitas pessoas trabalham com o MDF fazendo uma conta mais simples e que funciona bem. Pega o valor que você vai gastar com o MDF, multiplica por 3 e esse é o valor final. Em alguns casos isso pode ficar meio caro, você vai ter que dar uma avaliada. Mas muita gente usa esse cálculo como uma referência de trabalho. Eu costumo estabelecer, como eu falei para vocês, o lucro ou o salário que eu gostaria de ter no mês. Isso eu fiz quando eu comecei a trabalhar e determinei qual seria a porcentagem que eu colocaria sobre os itens produzidos com MDF.
e eu aplico essa porcentagem hoje de acordo com aquilo que eu determinei. Você pode fazer a mesma coisa e você vai perceber que é assim que a coisa funciona bem. Cuidado com o que você está gastando, faça uma lista sempre muito cuidadosa, porque você vai colocar isso no valor a ser cobrado, o cliente vai pagar isso para você. Veja se você vai trabalhar com madeira maciça ou com madeiras em placa. Estabeleça quanto você quer ganhar por dia. Veja se esse valor está de acordo com o local onde você vive e aplique os cálculos como eu acabei de comentar. Para mim tem dado certo há bastante tempo. Talvez se você tiver uma fórmula diferente, comenta aí depois, mas não deixa de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá certo? Até mais, galera!